fosse mais proativo e soubesse usar os seus direitos. E já temos, no caso do direito à educação, os parâmetros do Ministério da Educação já prevêem o direito à educação e já foi colocado aqui pelo Ricardo. Nós tivemos o acesso de 31 milhões de brasileiros, né, que ascenderam à classe C, que a gente pode dizer que eles têm hoje uma condição de vulnerabilidade maior, porque eles estão no alvo, né, da oferta de crédito, no alvo dos celulares e de todos os produtos de consumo. Quer dizer, melhorar a renda não significa necessariamente melhorar a qualidade de vida. Então, temos aí uma questão, que é uma questão da sociedade, né, brasileira. E, na questão da publicidade, né, só chamar a atenção para as crianças, que é um público também mais vulnerável, e que hoje influenciam de forma comprovada, né? Existem estudos que mostram como as crianças influenciam os hábitos de consumo de toda a família. Então, temos que ter alguma coisa tratando dessa questão. Rapidamente, eu não vou perder tempo, porque acho que esses dados todos conhecem. Eu vou pôr aqui os dados do SINDEC e do PROCON, porque o PROCON, em 2009, ainda os dados do PROCON não estão integrados, né? Mas nós temos aí mais de 1 milhão de atendimentos por esses sistemas, né, de atendimento dos PROCONs, e com uma quantidade, né, de casos de reclamações fundamentadas não atendidas, não é grande, né? 30% no âmbito nacional, quer dizer, 70% das reclamações tiveram atendimento, mas 30% ficaram, quer dizer, ou foram para o judiciário, ou a pessoa ficou sem a solução. E, no caso de São Paulo, esse número é maior. Eu até acredito que porque o PROCON começou a incluir a telefônica, né? Foi uma estratégia deliberada, mas, em geral, a média também é de 30%. Só o IDEC atende 60 mil por ano, 60 mil atendimentos, quer dizer, é pesado. E quais são as empresas, né, mais reclamadas? Também todos sabem, mas são empresas grandes, oligopólios ou monopólios, reguladas, né, por agências reguladoras, empresas de serviços essenciais, onde o consumidor é um consumidor cativo, né? Ele não tem direito de escolha. E os juizados especiais, os juizados de pequenas causas, estão também hoje congestionados, né, pelas demandas. Esse dado é um pouco antigo, já de 2004 a 2006, mas estão congestionados também. Então, eu, pessoalmente, vejo que nós temos uma ineficiência na solução dos conflitos de consumo. Quer dizer, isso, para o consumidor que procura o PROCON, não há ineficiência, porque ele consegue, na maior parte das vezes, ter a solução para o seu caso individual. Mas, e o consumidor que não chega ao PROCON? Quer dizer, nós temos uma parcela maior de pessoas que acaba nem tendo condição, às vezes, de porque não tem tempo, enfim, ele não tem condição de assumir aquela questão. Nós temos que olhar para essas reclamações do PROCON, de cada PROCON, e para as reclamações que chegam no Poder Judiciário. Esses conflitos, eles significam uma amostra, eles não são o universo dos problemas que acontecem na realidade do consumidor brasileiro, eles são uma amostra é assim que ela tem que ser trabalhada. O universo é muito maior do que isso, né? Então, nós estamos falando de uma ponta de um iceberg. E esse sistema, ele está aqui, esse é um desenho, eu sou ruim para desenhar, mas eu esperaria que a maior parte dos conflitos fossem resolvidos diretamente pelas empresas, que é isso que o Código pede. As empresas seriam o primeiro caminho, quer dizer, que houvesse mais de 50%, 60%, 70% de solução no âmbito direto das empresas, que os casos mais difíceis fossem para os PROCONs e aqueles mais difíceis ainda para o Poder Judiciário. Quer dizer, é esse a pirâmide, né, que nós teríamos que ter, que hoje está completamente invertida. Porque o que nós temos aí nas reclamações, a maior parte das reclamações do sistema e do PROCON são reclamações básicas, são problemas que a empresa poderia ter solucionado, e problemas recorrentes, repetidos, que poderiam e deveriam ter sido solucionados pela própria empresa, né? Então,
Então, o que nós temos é que os PROCONs, as associações, o Poder Judiciário passaram a funcionar como saques das empresas, né? Essa que é a realidade. Então, por isso o decreto do presidente foi comemorado, porque as empresas têm que ter os saques para funcionar bem. Enfim, então, essa é uma realidade, no meu ponto de vista, que causa outros prejuízos, né? Porque todos estamos resolvendo o problema de consumidor no varejo, então nós temos outras ineficiências, porque ou você faz uma coisa ou faz outra, não dá para fazer tudo, né? Então a gente deixa de implementar dispositivos do código pela via administrativa, né? Isso não é feito no plano coletivo. E outros entes reguladores, as agências reguladoras, estão regulando, né? Mas não a favor do consumidor, né? Elas atuam sem interação com o sistema de defesa do consumidor e, muitas vezes, contrariando a legislação de defesa do consumidor. Então, nós temos aí uma área de superposição entre os sistemas, o sistema de defesa do consumidor, o de telecomunicações, o de vigilância. Essas áreas de superposição, elas deveriam estar sendo trabalhadas, né? Essas interações deveriam estar sendo trabalhadas na construção de regulamentações que tornassem efetivos determinados direitos e aplicação no plano administrativo. Eu pus aqui um exemplo que é o direito à portabilidade, né? O direito à portabilidade, que é muito importante, ele está previsto pelo Código dentro do direito de liberdade de escolha, né? E é uma luta grande, pelo menos o IDEC luta muito pela portabilidade dos planos de saúde, do número de telefone, enfim, da conta do crédito bancário. E hoje nós temos, pelo menos para esses três setores, o direito à portabilidade, só que ele não se efetiva adequadamente. O de planos de saúde, ele foi regulamentado pela ANS, mas ele restringe tanto o direito do consumidor, porque ele só vale para os contratos novos, só pode ser exercido uma vez por mês. O próprio novo diretor-presidente da ANS, ele deu uma declaração reconhecendo que muito pouco foi efetivado nesse direito. Parece que apenas 1.000 consumidores exercitaram o direito de ter a portabilidade dos planos. Da mesma forma, na telefonia, tem muita reclamação para a efetivação desse direito, segundo dados da própria Anatel. E outros temas relevantes acabam ficando fora da nossa agenda, né? Eu digo agenda do sistema. Agrotóxicos nos alimentos. Hoje o Brasil é o principal consumidor de agrotóxicos, é o primeiro consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, a Anvisa tem dados que mostram a contaminação dos nossos alimentos, mas nós precisaríamos estar trabalhando mais junto da Anvisa nessa questão. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós não estamos participando. O IDEC tem feito trabalho nisso. A regulamentação da publicidade infantil. O Plano Nacional de Banda Larga está sendo discutido. O sistema está lá? Provavelmente, se tiver, é uma ou outra instituição, mas não o sistema com uma opinião, né, conformada, consolidada. Então, tem muitos assuntos que dizem respeito aos interesses e necessidades do consumidor que o sistema ainda está ausente. Então, para isso, eu vejo que, nessa questão da ineficiência, nós temos causas que estão relacionadas a fatores externos ao sistema, quer dizer, não estão tanto na nossa governabilidade. Uma são os órgãos reguladores, né, que são ineficientes do ponto de vista do consumidor, né, as agências reguladoras, o consumidor, as entidades de defesa do consumidor ainda participam pouco dos espaços de participação nas agências reguladoras e não há fomento. As agências também não têm interesse que a gente apareça lá. Então, quer dizer, temos uma situação de acomodação, essas agências não têm transparência na sua atuação, as consultas públicas, eu não sei quem já participou, já fez um esforço de participar de consultas e audiências públicas, quer dizer, é um esforço sobre-humano, mas são deficientes esses mecanismos. Nós estamos trabalhando uma proposta de legislação para melhorar o processo de consulta e audiência pública, porque
é importante esse espaço, né? Existem conflitos legais entre os dispositivos do Código e as leis setoriais específicas. Eu pus aí um exemplo, tem vários na Lei de Planos de Saúde, essa questão da limitação do atendimento de urgência e emergência. Felizmente, o Poder Judiciário decide a favor do consumidor, né? E o próprio poder econômico, que a gente vê que houve muito avanço, né, pelas empresas, logo que o código foi editado, a questão dos saques, enfim, houve um esforço, mas esse esforço ele não prosperou tanto, né? Essa é a minha visão. E, lógico, as condições externas também mudaram. O Ricardo falou bem, o mundo mudou, né? O Brasil mudou. E essa mudança, no plano econômico, né, ela teve muito a ver também com o processo de globalização da economia, a questão da liberalização econômica, né, a desregulamentação, privatização de serviços, não no Brasil, mas em vários países do mundo. Quer dizer, é um cenário diferente que trouxe também para as empresas uma realidade diferente, a competição mais acirrada, enfim, foi um processo de mudança. Então, a questão do consumidor no Brasil ficou um pouco de lado, eu vejo assim. Por isso, essa situação dos saques, essa crise, né, que nós chegamos há pouco tempo. Apesar de todos os esforços que o sistema está fazendo, o sistema brasileiro de defesa do consumidor tem uma riqueza maravilhosa, que é essa diversidade de órgãos. Nós temos muito trabalho tem sido feito, muito trabalho, né? Mas nós temos as agências reguladoras que foram criadas, mas muitas delas são capturadas pelas empresas reguladas. Elas não agem a favor do consumidor e, quer dizer, isso é bom para as empresas, né? Então, elas também se acomodaram por essa condição das agências reguladoras. E a questão da relação entre o poder econômico e o poder político. Para mim, é claro que essa questão de finanças, nós estamos no ano de eleições, financiamento de campanha é um tema muito sério também para a defesa do consumidor, né? Porque as empresas financiam as campanhas dos políticos e depois esse problema vai atrapalhar do nosso lado. Então, são questões, né, de um cenário que, enfim, está aí. E também existem os fatores que são internos ao sistema, que aí nós temos mais governabilidade, nós podemos trabalhar, pensar, esse é um ano de eleição, o que nós podemos propor, né, para os candidatos que vêm aí, como é que nós podemos nos mobilizar, nos articular para avançar, né? Nós temos o sistema, que acho que todos conhecem, coordenado pelo DPDC, e fazem parte do sistema órgãos federais, estaduais, Distrito Federal, enfim, as entidades privadas. A gente vê órgãos federais. Será que uma Anatel, uma ANEEL, não deveriam estar fazendo parte do sistema de defesa do consumidor? Essa é uma questão. Nós já perguntamos isso para várias agências reguladoras, numa pesquisa que nós fizemos. Tem algumas que dizem que sim e outras que dizem que não. Quer dizer, é uma questão que não se tem resposta, mas essa é uma questão de política pública que precisa ser tratada, né? E o sistema, o departamento, ele tem várias incumbências, e uma delas é planejar, enfim, tratar da política nacional de proteção ao consumidor. É uma questão fundamental, né? Que, na minha visão, nós temos um sistema que é acéfalo. Quer dizer, o DPDC ele é um órgão executivo do sistema, mas o Conselho Nacional foi extinto pelo presidente Collor antes da aprovação do Código. Então, nós precisaríamos ter um órgão de coordenação política desse sistema, que seria o Conselho que foi extinto, que teria que ser restabelecido. Então, também o sistema em si tem um problema para funcionar efetivamente como sistema. O sistema não é aquela reunião de todos os PROCONs que, felizmente, está acontecendo e que o Morishita faz, né? Ele é isso e muito mais do que isso. E como é que isso vai se articular, como é que isso vai definir as estratégias políticas, né? Então, essa é uma questão que tem que ser pensada. E uma das atribuições que o Morishita, o DPDC, tem é levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa, né?
eu dei uma passada rápida assim, nos órgãos públicos federais que têm interface com o DPDC. E aí tem uma lista pequena: a ANAC, a Anatel, a ANS, a NTT, a Anvisa, a CTNB, o Denatran, Inmetro, INPI, Propriedade Intelectual, Ministério da Agricultura, os órgãos ambientais, porque tem questões importantes na área ambiental também, né, sobre resíduos sólidos, a questão dos celulares, enfim, tem muitas questões que estão nessa esfera. Quer dizer, a gente imaginar todas essas interfaces sendo trabalhadas, né, quer dizer, é um exercício grande. Aqui, vamos lá. A política nacional, quer dizer, que fica, então, sob a responsabilidade dos DPDC, também ela tem palavras fortes, né? Proteger efetivamente, coibir e reprimir de forma eficiente todos os abusos. Quer dizer, ela dá esses instrumentos para nós. Mas, se a gente olhar para o DPDC, e eu sou a maior defensora do DPDC e de todos os dirigentes que passaram pelo DPDC, porque todos foram assim, militantes, muito mais do que apenas dirigentes de um órgão público, eles foram militantes do direito. E, principalmente, essa equipe que está lá, pena que o Morishita saiu, porque, realmente, eles conseguiram, com uma visão estratégica, né, construir de forma efetiva e com muita eficiência mesmo, ações estruturantes. Eu até não coloquei aqui as ações no âmbito internacional, mas o SINDEC, a publicação do cadastro de 2009, isso é muito bom, esse estabelecimento de metas para as empresas diminuírem as reclamações, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, para melhorar a formação dos quadros de todos os órgãos do sistema, o GEPAC, enfim. E também muito já foi feito em termos de articulação com reguladores, com a Anvisa, com a Anatel, Banco Central, quer dizer, o sistema tem feito esse diálogo e busca de solução nessas áreas de interface com agências reguladoras. Mas, eu acho que não sei se todo mundo sabe, o DPDC tem 20 funcionários. 20 funcionários para dar conta de toda essa tarefa. Quer dizer, é absolutamente impossível. O IDEC, que é uma associação civil, tem 60 funcionários, e é pouco, a gente está se matando para dar conta das coisas que nós temos. Então, a questão que nós temos que pensar isso é prioridade? Tem sido prioridade dos governos desde que o Código foi aprovado? Defesa do consumidor? Não, né? Não, porque senão o DPDC teria se estruturado. Ou não ser um departamento, ter hierarquicamente, né, uma posição melhor na estrutura de governo. Ou pode até ser departamento. A Polícia Federal é um departamento, mas é um departamento, né, com condições de trabalho, mas ter recursos, né, para trabalhar. E se a gente olhar no Código, na disposição que trata das sanções administrativas, né, existe aí a disposição de serem editadas normas para regulamentar o Código, né? E isso, eu fiz um balanço, nos 20 anos, a regulamentação do Código, ela teve 26 atos publicados, em 20 anos. 26 atos, e a maior parte deles ocorreram nessa gestão do DPDC. 6 decretos, 4 foram na gestão do DPDC, de 16 portarias, 10 foram também nessa gestão, e apenas uma portaria interministerial. Quer dizer, se existe interseção com outros sistemas, né, só uma portaria foi editada, que foi justamente para tratar da fiscalização dos alimentos transgênicos. 6 atos trataram do elenco de cláusulas abusivas, 5, são 2 decretos, portarias, enfim, para regular a rotulagem dos alimentos transgênicos, 3, para organizar o sistema e a aplicação das sanções, 3 estão relacionadas ao decreto do SAC, é um decreto mais uma portaria, enfim, e 3 para regular aquela questão do código de barras em supermercados, 2 atos, um para criar o GEPAC, outro a Escola Nacional, um para tratar da maquiagem de produtos, um que é uma portaria de 2001 sobre recall de automóveis,
e que é a qualidade de informação da água potável. Até foi um trabalho conjunto do DPDC com o IDEC. Hoje o consumidor recebe a conta da água uma vez por ano com relatório, dando todas as informações sobre a qualidade, porque isso é feito, mas o consumidor não é informado, né, sobre o resultado da qualidade da água potável. E também sobre cobrança de ligação telefônica depois do prazo legal. Então, quer dizer, uma conclusão é que, lógico, uma estrutura pequena não teria como ser diferente, né? Mas nós tivemos poucos atos de regulamentação infralegal que atenderam mais à necessidade, às prioridades de cada momento, ou à pressão, né? Por exemplo, no caso dos transgênicos, o IDEC pressionou muito o DPDC, e aí nós tivemos, né, o DPDC, o governo federal, para pelo menos nós termos o direito à informação. E também o que a gente constata dessa fotografia é uma interação ainda muito pequena, efetiva, interação com outros órgãos, que também atuam na área de interesse do consumidor. Então, as principais vulnerabilidades do sistema, para mim, são esse desequilíbrio no tamanho do sistema, principalmente do órgão coordenador do sistema, né, do DPDC. É difícil para o DPDC exercer essa função de articulação e de interação com outros reguladores, até porque ele é frágil, né? É uma agência reguladora que tem 3.000 funcionários, um presidente importante, enfim, tudo. Ele não é, deixa lá o DPDC, que eu vou ficar perdendo tempo com isso. Quer dizer, ele realmente não vai estar priorizando essa questão, né? Então, essa estrutura reduzida é uma questão séria na Política Nacional de Defesa do Consumidor. Eu entendo que essa falta do Conselho Nacional também é uma questão séria, essa instância que atuaria na esfera estratégica, política, ela teria que ser sanada para a gente manter esse conceito de sistema. O sistema precisa ter um espaço de articulação e alguns instrumentos previstos pelo Código para a execução da política, como assistência jurídica ao consumidor carente. As defensorias estão fazendo, felizmente, né, e aí eu quero homenagear nesta data as defensoras, mas falta, eu acho que esse apoio, né, para que esse instrumento aconteça mais, e a concessão de estímulos também às associações civis. As associações civis têm um papel no sistema que ainda não aconteceu. Só o IDEC tem feito um esforço, mas o Brasil é muito grande, nós precisamos ter associações civis nos estados, nos municípios. Essa é a nossa visão. Quer dizer, nós precisamos ter uma rede de associações civis que represente o interesse local de cada população, e não uma grande associação falando pelo Brasil. Mas ter um sistema que seja, né, represente com independência. As associações têm que ser independentes de governo, independentes das empresas, mas elas são ainda muito frágeis, né? Elas têm uma fragilidade, porque é muito difícil viabilizar uma associação sem ter recurso de empresa e sem ter política pública que, de alguma maneira, possa ajudar a fortalecer essas instituições, como aconteceu em outros países que têm organizações fortes hoje. Então, existe essa... E a gente diz que as associações ainda são protagonistas esquecidos no Brasil, né? É um país que não tem cultura associativa, que não tem políticas de apoio, mas também tem uma realidade complicada, e aqui acho que a maioria dos senhores conhece. Nós temos escritórios de advocacia disfarçados de associação. Esse é um problema, tanto que nós criamos o Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor para enfrentar essa questão. E temos também modelos que são exógenos, vêm de fora, de uma outra realidade, sem fazer crítica, mas que trazem né, uma coisa que não comporta muito na nossa realidade. Então, esse espaço desocupado, ele é ocupado por alguém. Então, essa é uma questão para nós, para o sistema. Então, o que falta, já venho falando isso, é fortalecer o sistema, o DPDC e as associações éticas. Eu acho que até tem que ter algum sistema de registro das associações no sistema nacional. Acho que a gente tem que fazer
não só associações, mas quer dizer, essa questão da ética, ela tem que permear todo o sistema, todos os órgãos do sistema. Quem atua para defender um lado, ele tem que ter compromissos éticos, né? Então, essa é uma questão que tem que ser tratada com seriedade. A criação do Conselho Nacional, eu vejo que existe um espaço totalmente desocupado para a implementação do código por regulamentação administrativa, porque nós estamos jogando tudo para o judiciário e chega uma hora que essa coisa já está começando a não funcionar. Já temos vários problemas no judiciário, no STJ, enfim, temos questões aí sérias que estão sendo enfrentadas, né? A gente ganha, mas muitas vezes vai ganhando, chega no final, não leva, né? A fiscalização, quer dizer, às vezes os PROCONs, tendo uma demanda menor na porta de entrada, eles podem ser mais efetivos, né, na fiscalização, tratar melhor dessas questões e das questões de âmbito coletivo. E a questão crucial é o direito à educação. Essa questão que ficou esquecida, ela tem que ser trabalhada por nós. Quer dizer, como é que nós vamos levar para as escolas, principalmente educação para o consumo responsável e o consumo do crédito, né, também, porque hoje as pessoas estão se endividando. Então, trabalhar preventivamente nisso. Então, eu deixo essas perguntas para nós, que é se tem sido prioridade, eu vi várias pessoas fazendo assim, mas também a pergunta seguinte é se nós temos nos mobilizado para cobrar isso. Quer dizer, nós temos uma proposta para os candidatos que estão aí, nós temos uma plataforma do que nós estamos pensando para eles, enfim, melhorarem, assumirem compromissos, né? Então, eu deixo esse desafio para a gente pensar, tá? E agradeço a paciência de todos e estamos à disposição. Obrigada. Eu agradeço a palestra da Marilena Lazzarini. Registro, reiterando os parabéns ao Dia Nacional do Defensor Público, que tem produzido uma grande atuação em defesa dos consumidores. Agradeço ao Brasilcom, a quem parabenizo a atuação, peço vênia ao presidente Leonardo Bessa para parabenizar, em nome da professora Cláudia Lima Marques, principalmente no momento em que se comemora os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Agradeço a presença de todos, os convido a comparecerem às 14 horas, quando será dado prosseguimento ao evento com sorteio de livros. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Agradecemos os palestrantes e convocamos os nossos participantes a retornarem pontualmente às 14h, a fim de que teremos um sorteio de livros. E lembrando também que o seminário de tese será logo ao final dos trabalhos dessa tarde de hoje. Um bom almoço e uma ótima início de tarde para todos.